Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Humanamente que já está no ar. Neste fim de semana especial, quase encerrando o ano, no clima de Natal. Doutor Daniel Barros, estamos por aqui natalinos. Estamos já no clima de fim de ano, né? Esse clima que é ao mesmo tempo tenso, ansioso, um monte de coisa para fazer, mas também expectativa. Eu acho legal, eu curto. É um tempo de gatilho para muita gente, a gente ainda vai abordar isso nos próximos programas, muitas mudanças emocionais, encontros familiares. Pois é. E também de repensar a relação com a comida, já que temos tantos excessos no Natal, no Ano Novo, nas festas de fim de ano. E a gente vai falar sobre isso nesse fim de semana tão importante em que muita gente começa a repensar a vida, os hábitos, os planos para o futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais pilares da felicidade e do bem-estar, a sua alimentação. Como renovar a relação com a comida e repensar as escolhas que a gente está fazendo diariamente. Para isso, vamos contar com a ajuda do Dr. Alexandre Pinto de Azevedo. Ele é psiquiatra assistente do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da USP, onde é também coordenador do grupo especializado em comer compulsivo e obesidade e do grupo especializado em atendimento a homens com transtornos alimentares. Doutor Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Daniel? Obrigado pelo convite. É um prazer, obrigado você por aceitar aí o nosso papo, Alexandre. Eu já queria, de cara, perguntar uma coisa que certamente está na dúvida aí dos ouvintes. Essa ceia de Natal, né, que tem lá o pêssego, a uva, e a gente ignora as frutas e vai direto nos doces e come lá, cada parente traz uma comida e a pessoa se empanturra. Isso é compulsão alimentar? Porque às vezes as pessoas usam, né, o termo como se fosse tudo sinônimo. Então existe a compulsão alimentar e existe esses exageros que a gente faz em ocasiões como essa. A Roberta não, porque ela se cuida bem, mas às vezes a gente escorrega. Isso é compulsão? A pessoa vai num buffet, como quanto puder, ela é compulsiva ou compulsão, do ponto de vista médico, é outra coisa? Na verdade, a gente precisa entender que um episódio de compulsão alimentar pode acontecer na vida de todos nós eventualmente. Isso não caracteriza adoecimento. Então, comer a mais do que de fato seria necessário, com uma sensação de perda de controle e uma impotência em parar aquele episódio de comer exagerado, isso poderia caracterizar um episódio de compulsão alimentar. Pessoas portadoras de transtorno de compulsão alimentar podem ter episódios de compulsão alimentar nessas situações sociais festivas. Isso pode fazer parte do seu quadro. Mas boa parte de nós pode ter episódios de exagero alimentar, que a gente entende como episódios de simplesmente exagero alimentar, não necessariamente compulsão alimentar, em situações sociais. Não precisa ser situações festivas específicas, como Natal, Réveillon, etc. Mas, eventualmente, um próprio churrasco de final de semana, em que a pessoa passa ali 5, 6 horas comendo e, eventualmente, bebendo e socializando, que é um comer a mais do que, de fato, a pessoa comeria em sua rotina normal. Ela vai se sentir fisicamente desconfortável muitas vezes e perceber e lamentar que, puxa, exagerei na comida, mas isso não caracteriza uma compulsão alimentar. É importante lembrar que, junto da perda de controle, para a gente entender compulsão alimentar, precisa haver o sofrimento relacionado a essa perda de controle. Então, para a gente caracterizar um episódio de compulsão alimentar, não é somente comer a mais do que de fato comeria em situações normais, habituais. Precisa haver também um sofrimento por ter perdido o controle sobre o quanto ela comeu. Então, em situações sociais e festivas, usualmente a gente tende a entender que isso não é característico de compulsão alimentar, a não ser que venha com outras características, inclusive aí o sofrimento por ter exagerado, por ter perdido o controle. E é bem interessante você falar isso, Alexandre, porque também a gente precisa diferenciar o que é o exagero, né? Isso, bom, comi demais, exagerei, comia mais, dessa sensação de perda de controle mesmo, né? De uns anos para cá, eu tive algumas vezes, não é tão raro, assim, porque, felizmente não é frequente, mas de vez em quando eu tenho enxaqueca e às vezes
o episódio associado à enxaqueca, tem gente que tem alterações visuais, tem gente que tem alterações de mal-estar. Eu já tive episódios compulsivos, de comida mesmo, associado à enxaqueca. E a sensação, Roberto, não sei se você já teve, é a sensação de que você não é você, assim, tem um demônio, tem um espírito. Perde o controle, né? Perde o controle. Você está satisfeito. Você sabe que a sua barriga está cheia, mas parece que você precisa comer mais. E você tem a sensação que só vai passar aquilo se você passar mal mesmo. Assim. Enquanto você não tiver um mal-estar, você não vai se livrar daquele buraco. A compulsão tem um pouco isso, né? Não é só o exagero, é essa perda de controle. É uma coisa cerebral também, né? Embora a palavra seja compulsão, quando a gente fala compulsão, a gente entende como um padrão repetitivo de comportamento. Na verdade, o episódio de compulsão alimentar é uma impulsividade. Então, a pessoa, de fato, perde o controle sobre o que e sobre o quanto está comendo. Há uma ideia de que a compulsão alimentar ela só exclusivamente ocorre com alimentos que são saborosos, desejados, hiperpalatáveis. Isso é uma verdade na maioria das vezes, mas não somente. Inclusive, quando a gente está avaliando pacientes portadores de compulsão alimentar, uma pergunta clássica que deve ser feita, que nos ajuda no diagnóstico, é se, mesmo que a comida não esteja tão gostosa, ainda assim você vai além, ainda assim você come até não ter mais, ainda assim você come até se sentir fisicamente mal. Porque como a impulsividade está instalada, perde-se a capacidade de selecionar a comida que você comeria, a comida gostosa ou não, ou o freio, o momento que você normalmente, naturalmente interromperia. Então é difícil caracterizar, por exemplo, para quem nunca teve compulsão alimentar, se colocar empaticamente no lugar do outro que tem a compulsão alimentar para entender o que é de fato essa perda de controle. Usualmente é isso. É uma impulsividade em que você perde, pela descrição clássica, a capacidade de selecionar o que e o quanto você vai comer num padrão de voracidade, de comer rápido, mais rápido que usualmente você comeria, e aí vem a palavra compulsão, num padrão de recorrência que em geral entende-se que é pelo menos uma vez por semana, um episódio de compulsão alimentar para você pensar na possibilidade de um diagnóstico. O Dr. Daniel Barros costuma dizer que a compulsão é o oposto do prazer, né? Bem nesse sentido a fala do Dr. Alexandre também, né? Sobre perder essa capacidade ali até de sentir o sabor dos alimentos. Agora, doutor, qual que é o impacto das festas de fim de ano, de celebrações, você falou dos churrascos, na relação que as pessoas têm com a comida e no comportamento que elas demonstram mesmo no dia a dia, principalmente as que têm compulsão? Exato. A gente está numa fase da última década, das últimas 2 décadas, talvez, especialmente, com a chegada das mídias sociais, de um certo controle sobre o que o outro deve ou não deve comer, ditando regras. Então, pessoas que nem têm uma relação adoecida ou transtornada com a comida, passam por vezes a se sentir culpadas quando comem a mais do que usualmente comeriam, se sentindo pouco à vontade de comer numa diversidade, numa fartura de refeições, naturalmente, espontaneamente, diante de outras pessoas. Então, esse é um viés que já traz uma certa preocupação para uma parte da população, como eu devo me comportar nessas festas. Há décadas atrás, a gente não tinha essa preocupação e a prevalência de um transtorno alimentar era usualmente a mesma, discretamente elevada mais recentemente. Então, esse já é um ponto de partida para a gente entender que a relação com a alimentação mudou por conta dessa vigilância disfarçada, muitas vezes, de saúde. Na verdade, é de controle e é de julgamento. Então, para quem já tem um transtorno alimentar, do tipo transtorno de compulsão alimentar, esse dilema, por si só, já é favorecedor de um possível gatilho de, numa situação festiva como essa, ocorrer um momento mais oportuno para que a compulsão alimentar aconteça. Por estarem ali disponíveis alimentos que antes eram considerados proibidos, não permitidos, que deveriam ser evitados, sob a vigilância de outras pessoas. Então, não raramente a compulsão alimentar pode acontecer numa situação como essa, também de maneira disfarçada. Então, a pessoa vai ali, come um tanto, aí daqui a pouco vai ali, come outro tanto, e depois come um tanto, ao final da festa
come o que sobrou, leva para sua casa, tem um exagero alimentar e isso traz sofrimento. Mas para a maioria das pessoas que não têm um transtorno alimentar, eu costumo dizer que é uma festa única, é um evento único, com alimentos específicos únicos, e se você não tem nenhum tipo de restrição médica dietética, no caso de diabetes, hipertensão, doença celíaca, intolerâncias, você pode comer livremente, respeitando o que o teu corpo diz do basta, já deu. E para quem não tem uma impulsividade alimentar, é fácil fazer esse controle. E se eventualmente, como disse o Daniel, eu vou primeiro saborear o doce ao invés do salgado, tudo bem, é uma festividade. Nesse momento é permitido. Não é isso que vai te adoecer fisicamente, não é isso que vai impactar no seu peso. Tem alguns trabalhos que mostram, inclusive, Roberta, algumas pesquisas que mostram sobre o impacto das férias no período festivo sobre a estabilidade do peso. E, em média, o aumento de peso que pode acontecer num percentual dessa população é um aumento de em torno de até apenas 1 quilo. Ou seja, o impacto das férias concentradas entre o Natal e o Ano Novo e dessas festividades em que a comemoração é regada por comida e bebida é muito pequeno sobre o peso de fato. Então as pessoas têm muito mais mito e sofrimento antecipado do que realmente acontecer algum impacto em especial sobre o peso da pessoa. É como dizem, né, Roberta, o que traz impacto não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, né? É o que você come entre o Ano Novo e o próximo Natal. Esse é que é o problema. E eu queria falar um pouco também, Alexandre, desse outro período, entre o Ano Novo e o próximo Natal. Essa vigilância que você falou muito bem, de que as pessoas agora se sentem, parece que mais até constrangidas de comer, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada se eu como determinada coisa. Isso tem impactado a relação das pessoas com a comida no seu dia a dia, para além das festas? Sem dúvida, Daniel. A impressão é que a pessoa, hoje em dia, a população, perdeu a espontaneidade de poder escolher o que ela vai comer. Se a gente voltar décadas atrás, a gente não tinha toda essa vigilância, e volto a dizer, a internet também trouxe essa característica de uma vigilância não saudável, fazendo com que a pessoa se sinta, muitas vezes, mesmo sem ser portadora de um transtorno alimentar, culpada por estar fazendo determinada escolha na sua alimentação. E aí ela passa a incorporar, mesmo que não esteja preocupada com nenhum aspecto específico da sua saúde ou sobre o seu peso corporal, passa a se preocupar com a sua alimentação / dieta, como se isso fosse a regra, como se isso fosse o correto. E aí, os pacientes, as pessoas de forma geral, elas perdem o parâmetro do que é um comer intuitivo, do que é o comer espontâneo. Então, curiosamente, eu atendi até um colega ontem, em consultório, em que ele já não tinha mais noção do que era o comer do horário correto. Então, ele já ia tomando o café da manhã pensando sobre, e ele é médico, inclusive, Daniel, ele pensando sobre o que eu tenho que comer de saudável no café da manhã. Então, no atendimento, ele começava a se justificar por uma escolha que é uma escolha natural. Então, por exemplo, o que a gente come no café da manhã? Não há nada de errado de comer no café da manhã um pão na chapa e um café com leite. Então, quando ele dizia isso, ele já estava se justificando como se isso fosse um comer errado para o café da manhã. Então, as pessoas elas já perderam o parâmetro do que é o comer natural, o comer intuitivo, o comer espontâneo, baseado naquilo que a gente gosta, cada um de nós, simplesmente utilizando uma regra básica. Comida pertinente de café da manhã no café da manhã, comida pertinente do almoço no almoço, comida pertinente de jantar no jantar. Então, é a pertinência do tipo de comida que deve regrar essas refeições. E outro ponto importante, honrar a fome. Se a gente tem fome, a gente tem que comer. E algumas pessoas, baseado nessas regras midiáticas que têm sido estabelecidas, acham que se orgulham por vezes
que sentem fome e lutar contra ela é uma coisa boa. Eu estou conseguindo segurar a minha hora de comer para a próxima refeição. E aí, voltando para o nosso tema inicial de compulsão alimentar, isso sim é favorecedor de um exagero, porque você vai com uma fome muito maior para uma refeição, tendendo a comer mais do que usualmente você comeria, mesmo que não seja uma compulsão. Então, você bagunça toda a sua tentativa diária de fazer uma dieta, porque você não consegue bancar uma escolha que começou errado desde o café da manhã. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes e para as pessoas de forma geral, que precisamos normalizar, mais uma vez, voltando ao passado, a nossa relação com a comida. Torná-la natural. É lógico que a gente deve evitar alimentos industrializados, ultraprocessados, mas eventualmente eles também se fazem necessários quando não temos a oportunidade adequada para sentar-se à mesa e fazer uma refeição. Então a gente também não pode, por outro lado, demonizá-los, mas a gente sempre tem que fazer uma refeição comum, habitual, eu costumo dizer, ordinária. Almoço, arroz, feijão, carne, salada, legumes, etc. Porque é pertinente na hora do almoço. Aí vem os mitos, arroz não pode, feijão não pode, que é o básico. Em nutrologia, arroz e feijão, você está excelentemente alimentado se você fizer isso. Mas os mitos atrapalham e desconstroem algo que por décadas, por séculos, foi natural para a nossa alimentação. Sim, e aí você tocou num ponto, doutor, que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque é bem profundo, bem filosófico, que é o comer intuitivo. O que isso significa exatamente? E aí já colo mais uma, você falou da comida de verdade, dos industrializados, a gente ouve muito falar hoje em dia sobre essa reconexão com a comida de verdade. Como é que você vê esse movimento também pensando numa alimentação mais desconectada de produtos que vêm da indústria, que tem componentes ali, inclusive feitos para que você não consiga comer em pequenas quantidades? O que a gente precisa, o comer intuitivo é uma forma, uma tentativa mais recente, digamos assim, de quebrar exatamente essas regras. A gente, por anos, acreditou que para se manter um bom peso, ou para se perder peso, você precisaria fazer refeições de 3 em 3 horas. Então, você impunha essa regra para as pessoas que tentavam, de alguma forma, manter-se num peso ou manter a sua saúde de forma equilibrada. O que se esquece é que não existe um metabolismo único igual para todos. Então, comer de 3 em 3 horas para alguém é comer mais do que de fato ela comeria. Então, você está colocando mais calorias do que de fato ela comeria. Uma das regras mais de normalização da relação com a comida é respeitar o sinalizador de fome e aprender a respeitar, identificar e respeitar o sinalizador de saciedade. Então, é aquela regra de honre a sua fome. Tá com fome? É hora de comer. Que escolha eu farei? Aquela que for pertinente para o horário do dia que eu estou sentindo essa fome. Vou comer. Eu tenho que respeitar a saciedade. Aquela regra de... Ontem eu também ouvi desse mesmo paciente, ele disse assim, eu saio da refeição supostamente atingindo 80% da minha saciedade. Mas logo depois da refeição, ele precisa complementar com um refrigerante e um doce, que é um comer a mais desnecessário, que se de fato ele tivesse honrado a fome dele, seria possível até que ele não precisasse complementar. Não que não se possa comer sobremesa. No caso dele, aparece como fissura, como uma necessidade. Então, honrar a fome é essencial. E o comer intuitivo deixa de lado todas essas regras que tentam nos impor e volta legitimamente àquilo que você sempre gostou de comer, de uma comida comum do dia a dia. Volto a dizer, Roberta, eventualmente industrializados farão parte, ou fast food, farão parte da nossa vida. Porque a gente está dirigindo, a gente está correndo, não tive tempo de almoçar, então eu preciso parar e fazer um lanche para honrar a minha fome. Mas isso não pode ser a regra. E aí a pessoa também não pode ser negligente de acreditar que tudo bem se alimentar assim. Não por causa do peso, mas porque ela vai ficar, do ponto de vista nutricional, empobrecida. Então, é uma tentativa de normalizar e respeitar
aquilo que teu corpo pede de uma maneira não adoecida, e isso, por vezes, não pode ser aplicado, por exemplo, para quem é portador de um transtorno de compulsão alimentar, em que a voracidade poderá impulsionar para alimentos não os melhores para aquele momento, mas para pessoas do dia a dia que não estão submetidas a um tratamento de transtorno alimentar, respeitar aquilo que legitimamente sempre gostou e tentar desmistificar essas regras que atualmente têm sido impostas por profissionais não habilitados para isso. O segundo ponto que você perguntou, e desculpe, eu perdi o fio da meada. Você sobre voltar à comida de verdade, né? Voltar para a comida de verdade, fugir dos industrializados. Como é que você vê esse movimento, doutor? A gente precisa ter muito cuidado também quanto a isso, porque as pessoas passam a se sentir culpadas porque não tem tempo, por exemplo, de cozinhar. Eu não tive tempo de cozinhar e aí eu me sinto culpado e aí eu já não sei mais o que eu devo comer. Lógico, seria perfeito que todos nós pudéssemos cozinhar ou tivéssemos alguém para cozinhar, mas essa não é a realidade da maioria da população. Então, o se aproximar de uma comida mais simples, comum e, entre aspas, comida de verdade, que a gente está falando de grãos, daquilo que se prepara em casa, daquilo que é mais originalmente baseado em plantas, em verduras, em legumes, que não há dúvidas, por evidência científica, que é uma alimentação mais saudável, você pode se aplicar a tentar fazer mais refeições baseado nesse tipo de alimentação do que tentar se impor em fazer todas as refeições, porque não vai funcionar na rotina, no dia a dia de todos nós. E aí a pessoa vai se sentir obrigada a se aplicar, não vai dar certo, vai se frustrar e vai abandonar. Então, é muito melhor ela estabelecer algumas de suas refeições, podendo se aplicar numa refeição baseada em comida de verdade, entre aspas, e tentar manter-se de uma maneira sustentável e ampliando à medida que for possível para novas ou outras refeições ao longo dos seus dias. Alexandre, agora sim, de bate-pronto eu quero saber a verdade, hein? Comida vicia? De forma alguma. Infelizmente, esse é um conceito que surgiu lá na década de 1960, a partir dos comedores compulsivos anônimos, que se basearam em grupos dos alcoólicos anônimos e que impõem uma ideia de que comida pode ser viciante, como uma substância lícita ou ilícita também pode ser. Mas, Daniel, não há nenhuma evidência científica de que alimentos, mesmo aqueles processados e ultraprocessados atualmente, podem conter alguma substância que promovam vício. Porém, e isso também não é novo, a gente pode entender que alguns pacientes portadores de transtorno de compulsão alimentar podem ter uma relação tipo vício, e a gente nomeia como craving ou fissura alimentar, dirigido a alimentos altamente palatáveis, ricos em doces, açúcares, sal, gordura. Então, são percebidos intensamente pelo nosso paladar e que podem levar a um padrão tipo vício de busca alimentar. Então, a expressão mais comum, ao invés do que tem sido dito sobre vício em comida, seria um vício em comer, sobre o comportamento repetitivo de buscar alguns alimentos altamente palatáveis para compensar, para regular as emoções, para equilibrar aquele impulso que está dentro do transtorno de compulsão alimentar. Inclusive, há uma série de publicações de excelente qualidade que continuam utilizando a expressão food addiction, ou vício em comida, mas também na última década, uma série de outras publicações tentando ensinar, entre aspas, que a nomenclatura mais adequada seria vício em comer, e algumas outras publicações que já existiam lá na década de 60, na década de 70, que falavam de um padrão fissurado em algumas apresentações clínicas do transtorno de compulsão alimentar. Então, na verdade, e outro ponto, Daniel, eu costumo dizer também que aí vem aquelas teorias de não, mas tem aqueles trabalhos com roedores que mostram o comportamento de vício,
para alimentos que têm açúcares, ativando áreas cerebrais específicas de recompensa? Sim, sem dúvida. De fato, quando a gente experimenta um prazer, mesmo que não seja determinado por uma substância, simplesmente eu costumo dar o exemplo de a gente está passeando no shopping e passa na frente de uma loja que tem aquele cheiro muito bom, aquele perfume, aquele aroma. A gente tem segundos de prazer ali do tipo, nossa, que gostoso isso. E isso ativa áreas cerebrais responsáveis pela recompensa. Então, nem tudo que é ingerido vai ser produtor de prazer. Então, atividades, ouvir uma música, fazer uma massagem, podem ativar igualmente áreas cerebrais relacionadas pela recompensa, que é uma área chamada exatamente isso, o sistema cerebral de recompensa. Mas, ao contrário dos camundongos, nós temos memória, relação afetiva com a comida, a gente tem história ao longo da vida, a gente constrói emocionalmente, afetivamente, cognitivamente uma relação com a comida. Então, quando a gente tem um prazer em se alimentar, ou um prazer intenso em relação a determinado alimento, não é especificamente aquele alimento que causaria prazer intenso em todas as pessoas, como usualmente é uma substância ilícita, por exemplo, uma droga. Mas sim, a maneira como eu já me relacionava com aquele alimento e que de alguma forma emocionalmente ele passou a ser mais importante para mim em algum momento da vida, levando a um comportamento tipo vício, mas uma relação fissurada de impulsividade alimentar. A gente esquece, né, Rô, que os alimentos eles têm valor calórico, a gente só lembra do valor calórico, mas a gente esquece que eles também têm valor afetivo, valor biográfico, valor histórico, e tudo isso influencia no padrão que você vai desenvolver de alimentação. Com certeza. Agora, o doutor Alexandre, ele faz um trabalho específico com homens, né, doutor, de compulsão alimentar. Eu fico me perguntando se há muitas diferenças no tratamento de compulsão do público masculino quando a gente faz a comparação com as mulheres. O tratamento é um pouco menos complexo ou não? Talvez essa seja a palavra. Parece ser um pouco menos complexo. Eles, como culturalmente os homens, de forma geral, sofrem, é lógico que isso tem mudado também na última década em especial, mas culturalmente ao longo das décadas os homens sofrem menos pressão sobre a vigilância sobre o quanto comem e sobre o seu corpo, eles vêm menos impregnados com esse sofrimento. Então, eles são mais facilmente respondedores às abordagens terapêuticas. Para você ter uma ideia, quando abrimos esse ambulatório no Instituto de Psiquiatria do HC-USP, esse ambulatório, houve uma tentativa prévia de, em um mesmo grupo de portadores de compulsão alimentar e obesidade, tratar simultaneamente homens e mulheres, e não deu certo. Por isso, a gente percebeu a necessidade de abrir um grupo de atendimento específico para homens portadores de transtornos alimentares. E eles podem até, por vezes, serem mais graves inicialmente, por conta de algumas características, inclusive hormonais, em termos de seus comportamentos, mas, de fato, eles são melhor respondedores às terapias, aos tratamentos, inclusive, não farmacológicos, a terapia nutricional e a psicoterapia. Mas a sintomatologia, a apresentação clínica é similar. Quando a gente fala do transtorno alimentar, independente do gênero, se cis, se trans, se masculino, se feminino, a apresentação clínica vai ser similar. Os sintomas daqueles descritos nos nossos manuais diagnósticos se apresentarão da mesma forma. De forma geral, a gente acho que tem que pensar aqui, né, Alexandre, nesse programa que está indo ao ar no Dial na época de festas de fim de ano, retomando um pouco que a gente falou no primeiro bloco, fazendo um apanhado aí de tudo que a gente conversou, a gente ter uma relação mais saudável com a comida, né? Uma relação menos tóxica com a comida, como se fosse sempre um embate, sempre uma briga. Claro, existem pessoas com transtornos alimentares específicos, com um transtorno de compulsão alimentar, a gente tem outros programas falando sobre isso também, mas
para o ouvinte em geral, para a pessoa que não tem um transtorno específico, uma relação mais amigável com a comida, né? Mais natural, mais gostosa, menos tóxica, menos de cobrança ou de embate. Eu acho que essa é uma boa fórmula e uma boa mensagem para a gente tentar entrar num ano novo mais saudável de forma geral, né? É isso mesmo, Daniel. Inclusive, quando a gente fala sobre a prevalência de transtornos alimentares, a depender do transtorno alimentar, mas de uma forma geral, ele vai variar de 0,5% a 3,5% da população geral. Transtornos alimentares, ou seja, adoecimento diagnosticável. Mas quando a gente fala de uma relação transtornada com a comida, em que há sofrimento sobre as escolhas alimentares, essa prevalência pode girar em torno de 60% a 80% da população, sendo em maior prevalência entre as mulheres. Então, para a gente ver como a população está adoecida na sua relação com a comida, mesmo sem preencher critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. E aí a gente precisa ter um cuidado, e é natural de nós médicos falarmos assim, há uma relação mais saudável com a comida. Isso gatilha ainda mais a preocupação sobre eu preciso comer comida saudável. Na verdade, é exatamente uma relação mais amigável, como você disse, com a comida. Uma relação mais gentil com a comida, uma relação mais normalizada com a comida. Porque, vamos lá, sobre o comer a mais desnecessário, o comer social, o comer eventual. Estamos passeando no shopping, encontramos um amigo no shopping, temos tempo para isso, vamos tomar um café. Sentamos na cafeteria, encontramos um bolo, vamos comer o bolo. Não há nada de errado sobre isso. Eu não estou com fome, eu não estava nem pensando nesse bolo, mas eu estou num momento gostoso ali social. Por que não incluir uma comida que tem uma representatividade para mim ao longo da minha história de vida? Então eu vou escolher aquele bolo que me parece interessante. Então isso ainda assim é uma relação saudável com a comida, porque você está respeitando também as suas emoções, você está respeitando também a sua história afetiva ao longo da vida. E quando a gente fala sobre festividades específicas, que é causa tanto temor para uma determinada população, como eu falei, a prevalência é alta de um comer transtornado, ou seja, de uma relação adoecida com a comida, olha a comida não como seu inimigo, olha como algo que tem uma função, que é te alimentar, te promover saciedade, te nutrir, mas um pouco dessa alimentação, seja doce ou seja salgada, também vai trazer afeto, também vai trazer conforto. Ela não deve estar presente como forma de regulagem emocional. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou aflito, vou comer. Essa é uma relação adoecida com a comida. Não tem que ter esse papel, e aí é uma necessidade de investigação para um diagnóstico e possível terapêutica. Mas entender que a comida, por vezes, as pessoas hoje, Daniel, estão com medo de gostar de comer. Então, por exemplo, voltando para aquele paciente que eu relatei, ele me disse, mas tem um problema. No final de semana, eu escolho restaurantes para ir fazer uma refeição, também se justificando e se sentindo culpado por isso, porque ele escolhia um restaurante em que tem um cardápio que ele gosta e que tem prazer. E qual o problema em se ter prazer ao comer? Isso não é perda de controle, isso não vai impactar na sua saúde ou no seu peso. Você vai lá e vai fazer uma refeição comum de uma comida que você gosta. Então, a gente normalizar que comer também é gostoso, isso torna a relação mais amigável com a alimentação. Perfeito. Pois é, mas a busca por essa relação amigável nem sempre é tão fácil para quem está tentando perder peso ou precisa perder peso, né, doutor? Então, pensando, para a gente concluir, nesse mundo de tantos modismos alimentares, muitas vezes com muita restrição de grupos alimentares também, gerando compulsões, de remédios que são usados, a gente sabe, o tempo todo, sem prescrição médica, que estão em alta aqui no país, sendo usado aí de forma indiscriminada. Como é que você definiria a obesidade e tratamentos possíveis e de fato eficazes para perder peso? Eu acho que a principal regra que a gente precisa dar é livre-se da dieta restritiva. As dietas restritivas, qualitativas e quantitativas, elas não são sustentáveis. Elas funcionam por breve período de tempo, mas elas não se sustentam, porque você está abrindo mão de comidas que são importantes para o seu dia a dia.
você pode se aplicar em uma certa seletividade e adequação alimentar. Então, estruturar o seu dia com café da manhã, almoço e jantar como refeições básicas e outras refeições complementares à medida que a fome física aparece. E aí você pode usar o padrão de seletividade e adequação para fazer melhores escolhas. E aí, incluindo-se aí alimentos que são gostosos e que fazem parte de uma seleção, de uma sociabilização para momentos específicos da tua semana. Então, alimentos como tipicamente comermos pizza num jantar de final de semana. Bem ok, bem ok. Você só vai ficar atento sobre se sentir saciado, respeitar e honrar sua saciedade e parar por ali. Então, eu diria para você que se livrar, usando uma expressão que Dani usou, dessa toxicidade de vigilância sobre o que e o quanto vamos comer. Isso, de fato, por mais difícil que seja, como você mencionou, torna-se sustentável para a promoção de perda de peso. Lembrando que, diante de uma pessoa que não tem um transtorno alimentar, porque um dos grandes fatores mantenedores do sobrepeso e a obesidade é um transtorno alimentar, e aí, de fato, a pessoa precisa se reconhecer impotente diante do controle da sua alimentação. E aí buscar tratamento específico. Doutor Alexandre, muito obrigada por esse programa especial com a gente. Feliz Natal para você. Feliz Natal, doutor Daniel Barros, também. Feliz Natal, Roberto. Feliz Natal, Alexandre. Para os ouvintes também, aproveitem as festas de uma maneira amigável, amistosa, saudável nesse sentido gostoso, né? Que é assim que a vida tem que ser. E é mais gentil também. Obrigada, doutor. Até semana que vem. Até. Um abraço, Obrigado. Alexandre.